Boa noite, Aeromoçers. Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço. Meu nome é Marcelo Bueno. E hoje a gente tem aí uma convidada pro Aeromoço Convida. Bastante polêmica em alguns momentos, né? A gente vai trazer Luana Trofelli hoje para conversar com a gente e contar um pouquinho pra gente sobre as experiências dela na aviação, sobre a criação de conteúdo, várias outras coisas. Então sejam bem-vindos nessa noite de provavelmente quarta-feira, que ninguém sabe mais qual dia certo estamos, né? Pelo menos eu não sei, nunca sei. E é isso, o Lu tá entrando aqui, deixa eu chamar ela pra nossa conversa. Peraí que eu apertei errado aqui, gente. A Lu tá entrando. Olá, detetive que voa, tudo bom? Tudo bem, Marcelo? Que bom estar aqui. Pois é. Faz tempo que a gente quer fazer esse encontro, né? A gente tá tentando combinar Faz. aí, mas a escala é difícil, mas agora deu certo. Vamos lá, antes da gente começar, fala um pouquinho de você, assim, bem geral, porque a gente vai entrar em todos esses tópicos, né? Mas idade, aquelas coisas de apresentação de seleção, né? Vamos fazer uma Idade, apresentação para a exatamente, seleção, então, vamos. é isso aí. Pois muito bem, eu sou Luana Trofelli, eu sou a dona criadora do canal Gente que Voa, também sou comissária de voo, já vou faz uns 14 aninhos aí. Não façam contas em relação à minha idade, não precisa, tá? Já estou um bom tempo fazendo isso, voei tanto na Qatar Airways, depois um tempinho na Etihad, agora eu vou aqui na nossa amada Laranjinha, certo? E continuo pelos ares, continuo criando conteúdo aqui para vocês. Bom, eu vou perguntar muita coisa aí sobre toda a sua experiência, porque é bastante, né? Começando, eu acho que pelo grande motivador aí de qualquer pessoa que entra na aviação, que é por que você quis ser comissária? Como isso aconteceu na sua vida? Até porque você começou já direto indo lá pra fora, né? Foi. Então, geralmente, quem vai lá pra fora, não é regra, mas geralmente quem vai lá pra fora, tipo, aconteceu. Tava passando na esquina, tinha uma seleção, um Open Day, entrei e passei. Simples assim, Simples né? assim. Tava lá, entrei, participei, virei comissária de voo. Não, foi um pouquinho diferente. Mas não deixa de ter um pouquinho de verdade no que você falou. Na verdade, eu já tinha tentado ser comissária de voo aqui no Brasil. Eu tinha feito a minha ANAC, toda bonitinha e tal. Só que eu não conseguia. Ou me ignoravam, eu não conseguia entrar em nenhum processo seletivo. Ou o processo seletivo que eu fiz foi na época de TAM ainda, não era Latam. Então, parem de calcular, vou falar de novo. Eu fiz processo seletivo, fui até o fim, não passei. Daí, tentei a Emirates, fui até o fim, fiz a entrevista final, também não passei. E aí eu falei assim, bom, isso é uma coisa muito de elite. Eu sou um ser meio bonecão de posto, sou uma pessoa meio desengonçada. Eu não tenho toda essa finesse para ser uma comissária de voo, imagina. E aí eu meio que desisti, assim, nesse caminho, sabe? Até que eu dava aulas de inglês, que também sou professora de inglês, como se não bastasse. E essa aluna falou: Olha, teacher, eu tô indo fazer essa seletiva para essa companhia aérea que chama Qatar Airways. E eu disse: Oi? Nunca Nunca ouvi ouvi falar falar. disso. Sabe? Que ela falou: Que é isso, querida? Não sei. Ela falou: Não, vamos comigo tal. Como eu morava muito longe, eu tive que dormir em São Paulo para poder estar cedo nesse processo seletivo, né? Aí fui fazer o processo seletivo e tal, e no fim, passei. Foi isso, gente. Basicamente foi isso, assim. Passei por tudo isso e fui contratada Mas pela Qatar. e antes de acontecer essa história aí, por que você escolheu fazer o curso? Como você já conhecia alguém na aviação, alguma coisa assim? Outra situação de tava passando, vi uma porta e entrei. Basicamente isso. Eu estava numa atribuição de aulas, porque eu sou formada mesmo em letras. Eu estava numa atribuição de aulas para professores de português, numa escola. Enfim, todo mundo recebeu essas aulas e eu não recebi, porque eu era de uma pontuação meio nova, vamos dizer assim que Uhum. funciona, né, para atribuição de aulas. E eu falei, poxa, cara, eu vou ter que ir lá pro Cafundó do Judas para conseguir aula, e tava cabisbaixa, meu Deus, o mundo é horrível. Cruzei com uma antiga
colega minha de escola, ela olhou pra mim e falou assim: Olha, você sabe que você tem uma vibe de comissária de voo? Você devia tentar. Eu fiz um curso aqui nessa escola, me deu o cartão da escola. Eu falei: Para, né? Luana, não, né, querida? Imagina. Nunca Olha tinha nem esses. pensado no É, não, assunto. e olha esses seres fantásticos que a gente via nos filmes e na TV. E eu falei: Não. Mas eu sou muito curiosa. Daí, quando eu recebi esse cartão, eu falei: Quer saber? Deixa eu ver essa escola aí. Deixa eu ver como é que é esse negócio aí, cara. Vou lá ver, vou lá ver. Peguei lá o trenzão, fui ver, assinei lá, já paguei o curso. Eu falei: Quer saber? É isso, gente. Vamos fazer. Pelo menos tenho mais uma coisinha aqui pro meu currículo, né? Quem sabe? Corta É, pra 14 anos depois, né? conhecimento nunca é demais, né? E tudo tem um Não. começo. É. Bom, legal. Então, essa vontade surgiu aí meio que sem querer. Foi. Total, total sem querer. Caiu assim no meu Durante, colo. você falou bastante aí que nesse começo você já dava aula e tal, e que isso foi meio que aconteceu por conta das aulas também, né? Que essa oportunidade apareceu, porque você descobriu esse universo por conta disso. Mas nesse meio tempo, eu digo, nesses 14 anos aí de voo, parou de dar aula ou sempre deu aula junto, assim? Teve um hiato, que foi a época que eu fui para os Emirados Árabes e que fui para o Catar também. Porque eu não tinha tempo mesmo. Eu tinha 8 folgas, né? Tanto nas duas companhias aí, essas 8 folgas. Eu tinha o lance do fuso também, que era muito complicado. Eu falei: não dá para eu continuar com os alunos, como é que eu vou fazer com o fuso dos alunos do Brasil e tal. E nessa eu parei. Entendi. Aí eu voltei a fazer isso no comecinho da pandemia. Eu falei: eu tô em casa, tô com os horários. Por Bom, que vamos não? voltar. Por que não? Vamos ganhar o dinheirinho? Vamos. Entendi. Bom, você fez seleção para 3 companhias diferentes em 3 países diferentes. A, a Na verdade, seleção. foram mais seleções, mas você entrou em 3 seleções que você participou. Isso, basicamente isso, né? Se você for para pensar assim, a seleção da Qatar Airways e a seleção da Emirates, que eu falei, eu fiz no Brasil. Já a Tá. seleção para Etihad, eu peguei um voo, fui para Abu Dhabi, fui fazer lá mesmo. Fazendo essas seleções aí diferentes, que envolve também culturas diferentes, você sentiu muita diferença entre elas na questão de seleção mesmo? Não, não senti muita. As coisas são muito, os roteiros são muito parecidos, as dinâmicas são muito parecidas, as entrevistas são muito parecidas, assim. Não só para as companhias de fora, mas como as daqui também. Eu senti que as dinâmicas eram muito parecidas também. É tudo muito parecido mesmo. É, É por isso que eu falo. Às vezes a prática é o que a gente precisa para receber um sim no final, né? Então, às vezes você recebeu um não, vários. E aí, às vezes é uma coisinha pequena que tá faltando que vira a chave e aí tudo dá certo depois. Mas entre elas ali, você consegue, na seleção mesmo. Eu diria que se tivesse uma grande diferença entre elas, seria o fato de que nas seleções lá para fora é tudo em inglês. sim. Essa seria a maior diferença para você também, ou você consegue pontuar alguma outra coisa? O que eu consigo ver de uma hora que, obviamente, tudo vai ser em inglês. Você entrou por aquela porta, você fez a tua inscrição no site, vai ser tudo em inglês, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente ainda não tem tantas etapas de vídeo nas quais você precisa gravar um vídeo lá de introdução. Ainda não temos, né? Ainda, né? Provavelmente isso vai acontecer em algum momento, né? As entrevistas ainda são presenciais e tudo Meus gatos mais, estão né? aqui, ó. Oh, ai, não, me Eles estavam quebra. Puta, não, chorando, não põe querendo entrar. gatinho. Não põe gatinho que me quebra. Esse coração peludo não Oh, meu aguenta. amor. Ai, meu Deus. Desculpa, continua. Imagina, eu perdi o rumo. Eu vi um gato, me apaixonei. Ah lá. Olha lá, Ele queria aparecer, ele é parecido, esse dali. deixa esse gato aí. Pode falar, Lu, desculpa. Bom, é basicamente isso, que eu senti que a gente não tem as etapas de vídeo ainda aqui acontecendo. Eu acho que isso vai ser uma tendência, vai começar a acontecer. E tudo em inglês. Foi essa a diferença. Agora, a respeito de dinâmicas, a respeito de até das exigências meio parecidas aí, né? Eu vou aproveitar esse gancho que você deu, porque na verdade as seleções de inglês aqui no Brasil, de inglês não, de online, né? De vídeo, ela já tem começado a acontecer. Algumas
empresas em maior ou menor grau, mas já está existindo sim. E por mim, pode ser total online, porque aí você tira um dos perrengues que a gente tem na hora da seleção, principalmente para quem não é de São Paulo, que é conseguir chegar na seleção, né? Então eu sou super É, a favor de deixar tudo isso daí online. eu Bom, concordo. beleza. Beleza. Aí você teve os treinamentos. Nossa, guerreira corajosa, três treinamentos iniciais diferentes, em três lugares diferentes. E aí? E os treinamentos, eles diferem muito? Tem algum que é mais fácil, mais difícil que o outro? Tem algum que é mais exigente? Eu considero da Qatar Airways mais exigente, mas eu não digo a respeito de conhecimento, porque no geral é tudo meio parecido, né? Agora, a gente está falando em questão que a gente tem mais aeronaves para Tá. estudar. A gente está falando uma frota de Airbus e uma frota de Boeing, vamos dizer aí, né? E aí os que diferem, o 320, o 319, o 321, o 340, o 330, enfim. Então você tem vários aviões para estudar, né? E várias provas para fazer, que você não faz uma prova no geral, né? De tipo, olha, vamos falar sobre aviões. Não, Aham. você vai falar sobre um específico, né? Nas suas provas também, nos seus cheques, né? Para poder tirar a sua carteira de voo, que você também faz isso lá. Uhum. Mas eu acho que foi em relação às regras. Eu tinha muita regra de convívio, eu tinha muita regra também de como me postar, do jeito que eu tinha que falar, e tudo era muito novo. E eu não estava acostumada ainda com essa coisa rígida que eles têm lá fora, né? Aqui do Brasil, Aqui você não achou rígido. eu achei. Essa questão de Não é que eu não achei. postura, eu digo. Não é que eu não achei rígido, mas eu acho que era uma coisa. Aqui no Brasil eu sinto que é assim: tipo, olha, todo mundo é adulto, vocês sabem o que vocês têm que fazer, não precisa ficar falando, não é mesmo? Eu gosto dessa atitude daqui, de tipo, ó, estamos lidando com gente adulta, vocês estão contratados, vocês sabem como é que funciona, então vamos respeitar aqui? Ótimo, é assim, sabe? É, tinha que ser assim mesmo, mas eu entendo que a diferença de cultura acaba influenciando muito em cima disso, né? Sim. Inclusive, a gente estava falando meio que no treinamento que você sentiu mais de diferente, mas inclusive, já que já puxou essa pauta, na questão de requisitos não, de regras a serem seguidas, e aí, qual que é mais, onde você sentiu mais complicação nesse sentido? Cara, sem dúvida foi a Qatar Airways, foi um negócio assim incrível. Porque você tem uma apresentação linda e falam muito de, sim, nós temos regras de convivência, mas é só para a segurança de vocês e tal. Isso foi naquela época, tá? Não estou dizendo que ainda seja assim o briefing, mas Uhum. acredito que seja um pouquinho, vamos dizer assim. E você tem aquilo lá, ok, temos regras de convivência, isso aqui é para nossa segurança e tal, mas. E aí você começa a entender que você meio que está vivendo na companhia 24 horas por dia. Né? Deixa de ser um pouquinho saudável, você tem um horário controlado que se entra, que você sai da sua acomodação, sabe? Tudo é reportado pela tua segurança, todo mundo tem que assinar quando entra, quando sai. É uma coisa meio esquisita. Sempre vigiada. Sempre, o tempo todo. Eu tô doente, eu não posso receber uma visita. Porque, tecnicamente, eu não posso fazer nada quando eu tô doente. Se eu tiver de minimum rest, que são as 12 horas antes do meu voo, eu tinha que estar em casa. Eu tinha 2 horas só para poder sair, para você poder passar no mercado, deixar suas coisas na lavanderia. Passou disso, era reportado também, enfim, sabe? Nesse tempo aí, criando conteúdo da internet, pra internet, eu acabei já ouvindo muitas coisas. E algumas perguntarei, algumas eu acho que são mito, algumas são verdades, algumas eu acho absurdo, como por exemplo, é verdade que folga conta mesmo no pernoite? Bom, eu não sei como é que estão as coisas agora. Na minha época, ela contava sim. Então vamos dizer que você tivesse 2 dias inativos, que a gente fala ali, sei lá, em Copenhagen. Você tinha Uhum. lá. Esses 2 dias podiam contar como folga dentro da sua escala sim. Inaceitável. Eu acho Não isso é? inaceitável, um absurdo. Eu lembro de fazer as contas e falar, ué, mas aqui só tem 7, não tem 8, o que está acontecendo? Aí quando me explicaram, eu falei, não, mas isso aqui também conta como folga. Eu falei, o quê? O Meu quê? Deus! Não tô nem em casa, como eu tô de folga? Eu Exato, tô... essas coisas que você vai aprendendo enquanto você voa lá, não são coisas que estão explícitas, porque
Obviamente você tem que ter o manual, obviamente você tem a regulamentação deles lá, mas você lê inteiro quando você começa? Não lê Mesmo direito. que leia, absorve algumas coisas só na prática. Só depois que você começa a fazer conta, você fala minimum red mais 12 menos 4 menos 3, meu Deus, meu Deus. Aí você vai entendendo, sabe? Eu tenho uma pergunta quanto a, sei lá, ao dia a dia do trabalho mesmo. Porque assim, aqui no Brasil, quando você está de folga em casa, se você mora na cidade da base, principalmente, ou mesmo que não, e volte para o seu estado sempre, você está ali junto dos seus, fora da aviação. O que eu quero dizer você está com pessoas que vivem outras coisas, né? Então você tem várias conversas diferentes, com vários nichos de profissões diferentes. Agora, se você está lá em uma hospedagem da empresa, onde todo mundo faz a mesma coisa, quando você está de folga na sua casa, ali na sua hospedagem, você consegue desligar do trabalho ou os assuntos é sempre aviação? Cara, que pergunta boa que você me fez. Você sabe que eu já conversei sobre isso em terapia até, tá? Porque eu imagino que se você não desliga, você surta. Exatamente. Dificilmente você consegue desligar. Dificilmente. Porque você tá o tempo, você tá vivendo numa acomodação, o teu vizinho do lado é comissário, o teu vizinho da frente é comissário, você tá ouvindo as malas passando de um lado para outro, você É como sai se para você estivesse comprar num lá. hotel. Eu tinha essa sensação o tempo inteiro. Não estou na minha casa, estou falando de trabalho o tempo inteiro. Você dividir apartamento com outros tripulantes. Não que dividir o apartamento com tripulante, porque tem gente, muita gente que ainda faz isso aqui, vai dizer que você não vai ter uma convivência saudável. Você vai ter coisas em comum com essa pessoa ali. Ah, eu gosto, sei lá, de ouvir música, tal. Eu gosto de sair para passear para tal lugar. Ok, mas lá você estava meio que concentrado o tempo todo falando sobre isso. Você acordava falando de voo, você ia dormir falando de voo, você saía para comprar pão, você encontrava com 4, 5 comissários descendo do ônibus. Isso me sufocava, sabia? Eu imagino, porque já escapando de. Uma das coisas que eu mais gosto, eu moro em São Paulo, base São Paulo, mas nunca morei na região de aeroporto. E por mais que eu queira ficar fácil acesso, ainda assim não quero morar próximo do aeroporto, e esse é um dos motivos. Eu quero desligar quando estou de folga. É, é por isso que eu perguntei isso, porque eu achei que talvez Não, fosse essa foi uma das coisas que minha pudesse meta. pesar. Quando eu vim para o Brasil, essa era a minha grande meta, porque eu comecei na base Fortaleza, né? E aí eu também não queria ficar pegando voo e indo e voltando, porque tem muita gente que faz isso aqui, é super cansativo. Aí eu falei, olha, tá bom, eu vou morar, mas eu quero morar num lugar onde não estejam todos os tripulantes morando. Tanto é que e ainda calhou de ter um amigo meu que morava ali, mas uma torre diferente, mas não tinha tripulante. Não são pessoas normais o tempo todo. Quando eu vim para São Paulo foi a mesma coisa. Ah, vai morar ali do lado de Guarulhos, ou vai morar do lado de Congonhas. Eu disse, o quê? Não, não quero. Preciso tirar o meu uniforme. É assim que eu É, falo, eu preciso tirar o meu uniforme, sabe? é isso, é isso. Tem que realmente tirar um pouco a camisa para poder vestir a sua própria, que senão você se perde. Exato. E quanto tempo de voo você teve em cada uma dessas experiências aí? Tipo, o total foi uns 14, mas em cada uma, assim, mais ou menos. Na Qatar Airways eu tive 2 anos. Na Etihad foram quase 7, mais ou menos ali, quando estava para virar para 7. Eu vim para o Brasil e aqui no Brasil tem 5 anos. É isso, Caraca, mais ou menos. como, Quase 5 anos. como corre, como voa. Passa rápido. É Bom, sua maior impressionante. experiência então foi na Etihad. Foi. E de estar lá nesses 7 anos, eu imagino que você deve ter presenciado várias coisas, e a minha pergunta agora é um pouco saudosista. Sente falta de alguma coisa? Eu sinto falta dos meus pernoites internacionais. Cara, eu vou tomar uma cervejinha em Frankfurt. Eu vou fazer uma comprinha em New York. Ai, gente, tá época de verão. Vamos pedir um Munich. Vamos pedir um Munich. Entendeu? Nossa, cara, essa é a parte. E eu sinto um pouco de falta, por incrível que pareça, de trabalhar na classe executiva, cara. Eu era muito boa no management de galley dessa parte, assim, que era meio louca, mas eu era muito boa nisso. Etihad também contava a folga como pernoite? Quer dizer, pernoite como folga? Não, não, eles não contavam, eles não faziam isso, graças a Deus. Porque já era pouca folga. 8 8 folgas. folguinhas cravadas.
essa é uma mudança. A gente também tinha 8 folgas aqui na nossa regulamentação, e essa foi uma mudança na regulamentação de 2017. Gente, estou trazendo informações, porque é o que eu tenho para trazer. Em 2017, teve aí o aumento para 9 folgas regulamentares. Porém, por convenção coletiva, temos 10 folgas regulamentares. Amém. Eu ouvi um amém? Amém. Amém. 2 folgas a mais já fazem muita diferença. Mas, ok, tendo 8 folgas, por ser voos internacionais e ainda seguindo regras da IATA, eu acredito que você tinha grandes períodos de descanso. Assim, tinha. A gente tinha grandes períodos de descanso e a gente tinha muito também. Os grandes períodos eram quando a gente ia fazer os ultralongos, Uhum, vamos dizer assim. Você precisava ter para regulamentação, meio que o lance da aclimatação. Vocês tá. já devem ter falar disso ali, mas a gente precisava de 48 horas antes, meio que 48 horas depois, para o teu voo se acostumar com o lance do fuso horário, que é matador. Meu Deus, o que é um fuso? Esses períodos de descanso longos acabava compensando as poucas folgas? Às vezes sim, e às vezes não. Cara, isso dependia muito de como a tua escala estava moldada ali, sabe? Porque às vezes você tinha isso, você tinha umas 36 horas ali depois de fazer o Melbourne, e o teu corpo ainda não se acostumou. Às vezes você passava 24 horas daquelas 36 dormindo e tentando se acostumar de novo para depois você fazer num fuso completamente contrário, sabe? Então, às vezes ajudava, às vezes não dava para aproveitar coisa nenhuma, porque você estava morto, você precisava dormir, sabe? Eu entendo esse lance de sentir falta desses voos por conta dos pernoites, mas então em contrapartida, e voando no Brasil? Porque aí você teve essa experiência de voar numa empresa lá de fora, em voos internacionais, voos longos, pernoites internacionais, e aqui voando nacionalmente. Qual que é o lado positivo disso que lá fora não tem? Eu tô em casa, é outra coisa. A gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo umas outras prioridades na vida da gente, vou dizer assim, tá? E a minha foi quando eu cheguei num patamar da minha vida que eu queria parar em algum lugar quando eu terminasse de voar. E eu queria voltar para casa quando eu terminasse. E eu nunca tive essa sensação por ali, apesar de ter bons amigos ali em volta comigo. Cheguei a morar com gente muito legal, mas eu nunca me sentia em casa. Precisava parar. Quando eu vim para o Brasil foi com essa intenção. Eu preciso parar e eu preciso encontrar a minha casa. Então, para mim, mesmo tendo uma semana de voo assim, meu Deus, 6 dias de escala pesadona, 4 pernas, 12 horas de descanso, meu Deus, eu vou morrer. Mas o que acontece? Eu tenho toda aquela expectativa no finalzinho de tipo, mas eu vou para Minha casa, cama, meu espaço. mas eu vou para casa agora, que delícia. Tá a minha caminha, o meu cheirinho, sabe? Tá da minha comida, sabe? Enfim, isso que me faz muito feliz aqui. E também o lance de eu conseguir flexibilizar isso. Eu não conseguia flexibilizar muito isso lá. Eu consigo flexibilizar isso mais aqui. Como assim? A gente consegue, vamos dizer assim, você prática, a gente pede a folga e olha só, a gente ganha. Que loucura! Tenho que perguntar, pedir a folga e não ganhava? Imagina, acontecia direto, amor, acontecia direto. A gente vivia naquela coisa do vai sair a escala e o estômago até doía, que a gente falava, mas será que vai sair aquela folga que eu pedi? Meu Deus! E menino, às vezes não saía. Cara, tinha uma coisa muito bizarra que a gente assim, aquela coisa de fazer borbulhar de raiva, que era, você tinha o teu as suas férias, o teu leave, né? Então, ele começava de tal dia tal. E a gente podia pedir o string até de 4 dias de folga juntos. Era o máximo que a gente podia pedir. O que a gente espertinho às vezes fazia? Pedia as 4 folgas antes e pedia as 4 folgas no final. Caramba, assim a gente consegue 8 folgas ali. Pois eu vou te dizer o que acontecia com o comissário. Ele ganhava 3 folgas, um bate-volta, e aí começava a série dele. É, Era aquela assim, oh não! Pra é. quê? Não adiantava ter ganhado as 3 folgas antes. Eu tinha o bate-volta ali no meio. E a gente não podia trocar voo por folga. Então não Não podia dava. trocar voo Não por podia, folga. Eu não buguei um podia. pouquinho tentando trazer esse raciocínio. Tipo, que? Por que não Não podia? dava, não dava, não tinha aquela coisa de ligar pra escala e falar, cara,
faz favor pra mim, eu faço favor pra você, por favor, nunca te pedi nada, Senhor, eu precisava tanto dessa folga, o que que eu posso... Não tinha essa conversa. Então, como eu digo, eu consigo ser mais flexível aqui, sim, do que eu era lá, vamos dizer assim. Nossa, mesmo a gente tendo aí bastante coisa que acaba atrapalhando, né? A regulamentação, ela acaba batendo muito, deixa algumas coisas bem engessadas, bem Uhum. rígidas, mas chocado, chocado. Bom, nesse tempo, 14 anos, você já deve ter tido muitas experiências interessantes. E todo mundo adora ouvir história. Tipo o cafezinho perfeito. Mas tem alguma outra história, assim, alguma coisa que te marcou muito? E pode ser ter sido aqui também, que você carrega isso com você para fora da aviação? Não precisa ser uma situação que aconteceu, tipo, no voo em específico, mas alguma aprendizagem, alguma coisa que você aprendeu que você carrega para a vida. Cara, é que você vai me fazer uma das perguntas mais difíceis. A gente aprende tanta coisa e a gente vê tanta coisa que chegaram aqui, a gente meio fica assim, sabe ver era meio que white noise? Que você Aham. fica tipo, ah, tá. Nossa, fulano acabou de cair, quebrar a perna, se for lá inteiro, você fala, nossa, aconteceu Eu. mesmo, que loucura. É, Meu sim. Deus, caramba. Ah, que coisa. Eu acho, assim, que você trabalhar com culturas diferentes é a coisa mais doida, que eu acho que me transformou como pessoa, sabe? De eu entender. Cara, é tão louco de você entender que, sei lá, você fazer isso pode ser muito ofensivo fora. E é coisa que você só aprende quando você tá convivendo. Então, acho que eu vou dizer, talvez essa história seja mais engraçada ali, Quem que barra você esquisita. ofendeu com joinha? A gente tinha o lance da positive clearance, que é o mesmo que a gente tem quando a gente vai abrir a porta. O que no Brasil os caras fazem? Eles fazem o ok, ó, na janelinha. Ah, tá tudo bom, ó. Bate na portinha, faz ok, aí você fala, você sabe que você pode abrir, que já tá lá o finger, né, encaixado bonitinho. Só que eu tava no Irã. Eu tava fazendo voo pra Tehran e nesse bate e volta, tal, e vai, não sei o quê, e eu ainda acostumadíssima a dar os meus joinhas, tal. Cara, o cara botou a mão assim, desse jeito, na janelinha, botou a Pra isso mão. E eu é fiquei assim. para. E eu fiquei assim, não é pra abrir? Ah, então não é pra abrir. Ai, ele vai me chamar. Daqui a pouco, pera. De nada. Daqui a pouco vem alguém me liga muito puto. Escuta, mas o que acontece se você não tá abrindo essa porta? Que a gente já fez o aviso de portas, o cara já deu o sinal, você não abre a porta. Mas ele não. Mas, enfim, ele não deu sinal de abrir a porta, o que tá acontecendo tal. Falei, tá bom, então dá o sinal ali pra ele que você vai abrir a porta. Fui lá e fiz isso. Que você devolve o sinal, né? Alguém faz isso e eu fiz isso. Cara, no que eu abri a porta, esse cara lá pra cima de mim, e eu assim, o que está acontecendo aqui? Eu não sei. Meu, eu era jovem, comecei a entrar em pânico, a lágrima escorre, meu Deus, o que que eu fiz? Vou perder meu emprego. Ai, senhor. Com muita calma, tava com uma outra menina que me explicou. Ela falou: escuta, isso aqui é extremamente ofensivo, você não pode usar esse sinal, e te mostrar o dedo do meio. E eu assim, cara, como é que eu vou saber isso? E aí são várias histórias mini culturais, assim, essa é só uma dessas. Por exemplo, o lance de você aprender a apontar assim. Uhum. Você não aponta mais assim, você apontar assim. Você entende que por oriental isso aqui é extremamente ofensivo. Não pode apontar o dedo diretamente. Tipo, ah, é lá, na esquerda, na direita. Foram coisas que meio que moldaram, assim. Tem coisas que eu ainda faço, mas eu tô no Brasil e não precisa, sabe? Assim você nunca mais faz agora, né? Você já, opa! O trauma. Mas você sabe que eu ainda, toda vez que eu dou uma parada, eu bugo uns segundos, aí vou lá, eu abro, eu lembro onde eu tô, enfim. É tudo muito Porque misturado rolou um agora. trauma. Não é Rolou foi, um trauma. mas não, sério, eu abri a porta e ele já começou gritando, de tipo, sabe? O que que você tá fazendo? O que que eu te fiz? Uma coisa assim, sabe? Aham. Ele falava tanta coisa e eu assim. E aí eu achei que ele tava brigando comigo porque eu demorei pra abrir a porta e no fim não, ele tava extremamente ofendido, porque ele achou que eu tinha mostrado o dedo do meio pra ele, né? No caso não foi, né? Foi só o meu dedãozinho mesmo. Foi isso. Pra você ver como a gente. Questão cultural, né? Mas a gente usa alguns símbolos e ele é tão besteira, porque em outro lugar, tipo, totalmente diferente. Então, como a gente lida com as coisas é uma construção social e é interessante isso.
Entre as três empresas tem várias diferenças, como as que você já mencionou, a gente já conversou aqui. Vou perguntar algumas dessas diferenças e aí você vai me falando se é real, se não é. Se quiser trazer outras Vamos curiosidades, lá. é esse ponto, tá? Primeira companhia aérea que tem mais regras. Verdade ou mito? Tem que pedir para casar? Tem. Vou explicar direito como é que isso funciona, antes que todo mundo falou, o quê? Bom, é isso mesmo que vocês ouviram, tá? Dentro do contrato, meu contrato inicial, nos 5 primeiros anos, se eu entrar solteira, eu não podia me casar. Depois que passassem os 5 anos, se eu quisesse me casar, eu tinha que marcar uma reunião com o CEO da companhia. Isso mesmo, não é com o meu performance manager, não era com o meu coleguinha. Era com o CEO mesmo, né? O que manda na porra toda ali na história. Aí eu tinha que marcar uma reunião, pedir, falou, olha, estou no relacionamento, quero me casar e tudo mais. Boa parte das pessoas, aliás, acho que tem uma pessoa aqui na live aqui, não sei se ela já saiu e tal, que aconteceu isso com ela, né? Ela Ela foi lá, toda pediu para bonitinha, casar. pediu para casar, e ele falou, ai, que bom, fico muito feliz que você queira se casar. Já pode me dar o seu ID aqui, querida, vá ser feliz. É isso. Ou fica. Ou a empresa ou o Era casamento. isso, era isso que acontecia com a maioria das meninas que pedia para casar. Algumas raríssimas tinham esse pedido e outras não. Outras simplesmente não recebiam nada, assim, né? Só um tapinha nas costas e falavam: é isso, boa sorte, querida, vai cuidar do seu marido, então. Pela proximidade regional, pergunto, Etihad também seguia essa Jamais. regra? Aliás, temos fãs. Tem fã ou é hater? Não sabemos. Enfim, a gente não tinha isso. Tanto é que quando eu entrei, a primeira coisa no meu treinamento, eu fui perguntar, eu falei, olha, preciso perguntar uma coisa, eu sei que é um pouco pessoal e tal, eu não vi isso no contrato, porque já estava lendo o contrato, né? Eu cheguei e falei, olha, será que eu poderia me casar? Eles olharam, eles começaram a rir. Eles falaram, você veio da Qatar Airways, né, querida? Não, calma, relaxa. Você pode, você pode casar sim, tá? Tá todo mundo casado aqui. Se quiser separar também, casar de novo, pode fazer, tá? Meu Foi bem assim. Deus, que loucura. E quanto à questão de toque de recolher, ambas tinham? Tem uma história muito curiosa. A Qatar sempre teve o toque de recolher, agora foi retirado recente, né? Mudou o CEO e uma das primeiras coisas que ele fez foi tirar o toque de recolher. Quando eu entrei para a Etihad, durante o nosso treinamento, a gente não tinha o toque de recolher. Até que aconteceu um incidente com uma das meninas da minha turma, que saiu e se perdeu e não voltou mais, e chegou atrasada, e foi aquele vucu-vucu, aquela loucura. E aí eles colocaram um toque de recolher para o treinamento, tá? Isso já não existe mais, mas assim, teve um toque de recolher só na época do treinamento, que era para garantir que as pessoas estivessem estudando em casa, né? Que é bom você estar em casa estudando, não é mesmo? Quanto à questão. Esqueci o que eu ia perguntar. Qual delas te deu mais trabalho aí em questão de aviões que você tinha que aprender? Eu acho que as duas, porque eu tinha muita coisa. Era muita coisa. Eu estudava muita coisa para aprender, assim. Aqui a gente só tem uma aeronave, né? Então, achei mais simples, apesar de ter ainda muita coisa ali, então são várias páginas de manual. Mas lá eu tinha as várias páginas de manual e eu tinha cada coisa específica para cada aeronave. Você tinha lá horn, valves, e você tinha, cada uma tinha uma coisa diferente. Então chegava uma hora que cruzava as informações. E você falava, meu Deus, virou uma grande sopa de letrinhas na minha cabeça, preciso descansar. E quanto à questão regional, tipo, da moradia mesmo? Morar no Catar era tranquilo? Morar em Abu Dhabi era tranquilo? Tipo, Sim, eu digo, a quesito de segurança era muito seguro, assim, sabe? Eu não digo tanto a nível de mulher, vamos dizer assim. Eu acho que na época que eu morei no Catar, era uma época assim que a gente andava na rua, a gente era meio que seguida, assim, sabe? E eu morava perto de um souk muito famoso, de um que quê? tinha um souk que é tipo um mercado gigantesco que eles chamam lá. E eu morava ali perto e ele é um grande cartão postal ali que tem em Doha. Todo mundo que vai visitar Doha vai visitar esse lugar, é muito legal, que é o souk Waqif, que chamava. E a gente ia andando até lá. A gente falava, pô, mas estamos aqui a uma quadra.
vamos caminhando, né? E a gente era seguida e os homens chamavam a gente e não dava para andar no táxi também sozinha, também era meio perigoso e tal. Eu acho que nesse quesito, para uma mulher sozinha, talvez não seja tão seguro. Então, você tem que estar com alguém ali, de confiança e tal, para fazer as suas coisas. Mas a nível de, tipo, vou andar 2 da manhã com a minha carteira e meu celular andando felizmente, sim, você consegue fazer isso, né? Coisa que aqui em São Paulo não recomendo para ninguém andar com o celular ali, né? A gente sabe que aí as três companhias têm diferenças grandes em questão de contrato. Tanto é que aqui é CLT. Então a gente segue CLT mais a nossa regulamentação. Lá é contrato mesmo. Eu imagino que nas duas sejam contratos de 3 anos. Sim. Que renova automaticamente. Você recebe um e-mail dizendo que você tem que ir lá assinar a última página do seu novo contrato, no caso, né? Que aí você não vê ele inteiro. Tá. Mas enfim, você recebe a última página, assina lá, e não vamos. Quebra de contrato CLT a gente sabe como funciona. Tem aquela questão do aviso prévio, 30 dias, multa, sem multa, etc. Para o contrato aí de 3 anos, caso você quisesse sair antes, existia multa, te cobravam alguma coisa? Ou se eles te mandam embora, eles te pagam uma multa, assim como a CLT aqui? Legal. Bom, quando a gente entrava na Qatar Airways, a gente tinha uma coisa que chamava meio bound, que era um valor, vamos dizer ali, que ele era diluído durante 2 anos, que era meio que os custos que você tinha com o tripulante, que era desde o treinamento dele, até o uniforme, até as malas, né? Todos esses gastos que você tinha iniciais aí com ele, esse investimento que você fez, o tripulante meio que ia pagando depois ali, diluidinho, em parcelinhas, dentro do salário dele que ele ia recebendo durante 2 anos. Se eu quisesse sair antes desses 2 anos, eu ia pagar o que estava faltando, certo? E nisso você podia pagar uma multa ou não, dependendo do tempo que você ia sair. Agora, os novos contratos da Etihad, né? Na minha época também de Etihad, você também tinha em 6 meses, se você saísse, que era o mês que o tempo, mais ou menos o tempo do você fazer o teu treinamento e fazer teus voos iniciais, você também podia pagar uma multa. Agora, se não me engano, ainda tá assim. Você tem esse bound aí de 6 meses a 1 ano, que você não pode quebrar o teu contrato, senão você vai pagar uma multinha. Agora, passado isso, o que acontece? Lembra aquela história que a gente tem meio que um FGTS, né? Uhum. Lá eles têm mais ou menos isso. Você vai juntando um valor a cada mês ali, a esse seu contrato, e eles vão fazer esse cálculo final. Então, sei lá, fiquei os 6 anos. Lá Eles nas fazem duas. nas duas. Fiz o Tá. cálculo final, é esse o dinheirinho ali, como se fosse um bônus, um prêmio, pelo determinado tempo que você ficou ali. E é mais ou menos isso como funciona. Então, se eles querem quebrar o teu contrato, não tem nada com eles. Se você quebra o contrato antes de um determinado tempo, aí você vai pagar uma multinha, Nessa alguma coisa assim. questão de rotatividade, em qual dos 3 países você acha que existe maior rotatividade? E ainda completando a pergunta, de qual lado? Do lado do funcionário ou do lado do empregador? Quem que causa maior rotatividade? Tipo, ali tem muito mais demissão. Ali tem muita mais gente querendo sair. Cara, Por eu acho que é observação, né? Qatar Airways. Porque a gente não tem dados. Isso eu ia falar. A gente não tem dados específicos, mas vamos dizer o que eu observava e o que eu ainda observo, né? Porque conheço pessoas que estão lá ainda, que sim, que é a Qatar Airways, e olha que curioso, são dos dois lados. Porque a Qatar Airways, ela não tem muito do lance do vamos conversar e ver o porquê que você fez isso de errado. Para determinadas coisas que você faz, pum, demissão, acabou. Né? E também do lado do tripulante, porque é aquilo, nós não sabemos direito como funciona até a gente começar a voar lá, até a gente começar a entender como é que funcionavam as regras. E aí, quando você chega, você fala, cara, isso aqui não é para mim. E por isso que você tem o pessoal indo embora mais rápido, né? E por isso que você tem tanta rotatividade. Essa coisa de perguntar, nossa, mas eles fazem tanto processo seletivo, meu Deus, como eles estão crescendo. Não é exatamente assim, gente. Na verdade, é que saiu muita gente para poder entrar, né? Ou seja,
tá tendo contratação por conta de rotatividade bastante também, é um Calma, grande segura um pouco o teu ponto. coração. Não é tão assim do jeito que estão fazendo o advertising aí, né? Qual que tem menos rotatividade? Por Cara, observação também. assim, das de fora, eu vou dizer que a Etihad, né? E até a Emirates tem uma galera que fica bastante tempo ali, as regras de convivência são mais suaves, né? O nível também das pessoas com que você vai trabalhar, o ambiente de trabalho é um pouquinho mais gostoso de se trabalhar. Mas, se eu for comparar com aqui no Brasil, definitivamente é o Brasil, cara. Tem gente, você está voando com gente que tá ali na segunda aposentadoria, Marcelo. É isso. É, o Brasil a galera não aposenta, tipo, Não, não não. sai. Eles vão falar, É. não vou sair. Vocês vão ter que me tirar daqui. Tem gente que continua. Por que será? Será que Sabe o é que eu porque a gente vejo? volta pra casa? Você levantou um ponto maravilhoso. E o outro é que a gente tem benefícios dentro desse emprego aqui que fazem com que a gente dure mais tempo. Estava tendo essa discussão hoje de manhã com o meu noivo dele. Ele falou, não, mas por que o pessoal nos Estados Unidos, cara, eu vou com comissários que são bem mais velhos e tal. Eu falei, porque eles têm um É, bom se no pacote de Brasil a benefícios. galera não sai, Imagina, nos Estados Unidos então. tem um bom pacote de benefícios, né? Além dos benefícios para a gente poder voar e tudo mais, a gente está falando de um emprego que meio que é seguro dentro da CLT, meio que a gente consegue também conversar a respeito das regulamentações. É um emprego que tem sindicato também, Uhum. né? Coisa que não tem lá fora. Então, por isso que a gente consegue ficar mais tempo aqui, né? A gente é meio que protegido, né? Aspas, aspas, aspas. Nem sempre, mas... Fazendo essas lives e conhecendo a aviação em diversos lugares do mundo, pra gente, né, pra comissários, o único lugar que eu fiz um caraca, que inveja, quero, foi realmente a galera que voa nos Estados Unidos. Tenho vontade de morar lá? Não. Não, Mas tenho vontade de ter a vida de quem voa lá, tipo, na profissão? Porra, sim. sim. Porque. Falei um palavrão aqui, Ah, gente. mas Passa reto. eu já falei dois, gente. Deal with it. É. Vocês vão ter que lidar com isso. Porque, gente, é muito bom. É muito bom. Os benefícios são incríveis. E se os nossos já são bons, porque realmente são, não dá pra dizer que são ruins. É... Bom, dá pra dizer que são ruins se a gente comparar com quem voa nos Não, Estados Unidos. não vamos comparar tanto assim, pra gente não ficar chateado, Mas mas assim, no enfim. geral, se a gente olhar todas as empresas do mundo, no Brasil, as empresas do Brasil, independente dos problemas que aparecem, que são financeiros, que são várias reclamações, muitas coisas, né, gente? Nunca ninguém tá todo mundo feliz. Mas tem muita coisa boa também, né? Ah, amigo, o comissário fala palavrão, você não sabia? A gente tá sem uniforme, deixa eu informar pra você. Somos pessoas normais, tá bom? A gente toma cafezinho de manhã, a gente corre pelo parque, a gente fala palavrão, a gente toma umas cachaça na folga, né? O comissário é uma pessoa. Ah, que louco isso, Pois é, hein? inclusive tem muita gente que abusa de cachaça, gente. Cuidado Cuida- depois que entra na Gente, aviação. não, isso é um pouquinho, tá? É, Na sua folguinha, porque quietinho, na calma, e toma água junto, tá bom? aproveitar esse gancho que foi trazido, porque muita gente idealiza a profissão, acha que é a profissão dos sonhos e tal, e acha que é um estilo de vida e tal, não deixa de ser, mas não é totalmente. E nessa idealização acaba rolando muita frustração quando vê a realidade. Então a pessoa realmente se perde, muita gente acaba entrando em drogas e álcool por conta disso, porque Sim. pira o cabeção assim que entra, começa a voar e vê a pressão que é e que é totalmente diferente do que estava pensando, imaginando e sonhando. O que que você diria para essas pessoas? Porque acontece, né? Tipo, o que que você diria para essas pessoas que querem entrar na aviação e estão idealizando pra caramba? Tipo, sabe, um wake-up call. Vem cá, me abraça, Marcelo. Ó, é o seguinte, eu tô falando por mim, tô falando por você e outras pessoas também estão fazendo material legal. A gente está fazendo isso justamente para desmistificar como funciona a vida de um comissário, como que são as horas de voo, como esse trabalho é difícil, como ele é pesado, como nós somos pessoas normais. A gente está trazendo isso para humanizar o máximo possível o comissário. Porque o que acontece é essa decepção que faz as pessoas ou caírem na cachaça, nas drogas, ou ficarem deprimidas.
é justamente você idealizar tanto uma coisa, colocar tanto num pedestal ali, achar tão fantástico, que quando você chega e vive ela na realidade, você tá tão decepcionado, você, poxa, mas eu não tenho tempo de sair, ver meus amigos, mas poxa, eu não ganhei o voo que eu queria, poxa, a escala tá pedindo para eu esticar, não, mas o passageiro gritou comigo, como assim? Mas o meu cabelo não tá legal, minha pele não tá legal, meu Deus, tô tomando pouca água, tô dormindo pouco. É assim, é assim que funciona, né? E a minha dica para essas pessoas é, primeiro, de tudo, da vida, vão buscar e entender como se funciona na realidade para não se decepcionarem. E número 2, que é o meu dinheiro mais bem gasto da vida, façam terapia. Que delícia! Que delícia. Aí você vai entender que aquela pessoa que te tratou mal ou aquela situação que correu com você não é culpa sua, é deles. Eles que lidem com isso, não Eu é mesmo? tô vendo algumas perguntas aí no chat, gente. Eu vou chegar nesses pontos, tá? Eu tô vendo. Eu quero muito saber também. É, entre essas três empresas, quais foram as motivações para trocar de empresa, né? Porque você foi mudando aí entre as empresas. O que te motivou a ir de uma para outra? Olha, eu vou te contar uma história que ninguém sabe ainda do porquê que eu saí da Qatar Airways para poder entrar na Etihad. Olha, informação inédita. Pois é, a verdade é que quando eu estava na Qatar Airways, eu comecei a namorar um outro tripulante ali e a gente não estava conseguindo viver uma vida de casal normal. Ou seja, que é dormir às vezes na casa do teu namorado, que ele também era tripulante, né? Às vezes sair e voltar, o horário que quisesse. A gente não estava conseguindo viver isso. E ele chegou num ponto e falou: cara, queremos viver uma vida de casal. Melhor, queremos morar juntos. Só que era impossível ali, né? Que isso é meio considerado crime lá naquela época. Casar, talvez a gente queira, talvez não, mas eu vou lá, não fiz 5 anos de contrato ainda, não vai adiantar nada. Falei, o que a gente faz? Aí ele me disse, ele falou, Lu, tem essa companhia aqui, a Etihad, eu disse, o que é? Eu nunca falou nessa também? Como? Foi igualzinho. Ó, é aqui em Abu Dhabi, você consegue pegar um voo ali, que é meio que uma ponte aérea, assim, tipo uns 45 minutos. Você pega um voo, faz lá e tal, por que você não aplica? Eu falei, ele falou, eu apliquei, vamos tentar, quem sabe os dois não, né, não vão pra lá. Aí eu assim, cara, vamos. Resumo da obra, eu passei e ele não. Mas... e aí eu fui pra Etihad, e eu gostei muito de trabalhar lá também, e aí não tinham todas as regras ali pesadonas, né, de não poder casar, de ter horário pra voltar pra casa. Aí você já E fez, eu falei, nossa, a aviação pode ser diferente. aí foi, cara, foi o primeiro baque que eu tive de tipo assim, cara, eu acho que o que eu tava vendo não tava muito certo, não. Tá esquisito isso aqui. Porque eu não tinha. Lembrem-se que eu não voei antes. Então, pra mim, a ideia de aviação era aquela que eu tinha da Qatar Airways. E aí eu fui entendendo ali. Quando eu fui pra Abu Dhabi, fiquei lá os meus bons anos em Abu Dhabi. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a entrar naquele nível de falar, cara, mas isso aqui também não tá certo pra mim agora. Eu não posso morar onde eu quero morar, eu não posso receber as minhas visitas aqui também, porque tinham as regras da Uhum. acomodação, tá? Eu consigo ver minha família uma vez no ano só, não tá muito legal isso. E eu fui ficando mais velha, e as coisas começaram a me irritar ali nesse ponto. E aí eu senti dentro do meu coração, veio aquele ponto que eu falei, acho que acabou essa história aqui. Também estava sentindo no meu corpo, porque eu estava beirando um burnout. Tava beirando um Ai, que delícia. burnout. Tava. E é aquela coisa de cai cabelo, você começa a perder muito peso, o que está acontecendo comigo, o que foi, e faz exames e não sei o quê. E é realmente isso. Eu estava beirando o burnout. E eu falei, cara, eu tô beirando burnout, tô sentindo que eu preciso começar um capítulo na minha vida. Não vou renovar meu contrato, é isso. Não vou renovar, não renovei, saí de forma super amigável, sabe? E muito triste também, porque eu tava deixando uns amigos muito bons para trás ali, minha família que eu tinha construído. Mas eu vim pra cá. E eu vim pra cá e eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou voar não, cara. Chega. Acho que não Deu, sei. fechei. Acho que já deu, assim, acho que eu não vou voar mais não. Mas eu fui ficando em casa, eu fui ficando aquele comichão e eu falei, cara, tá faltando uma coisa na minha vida? Não sei. Ai, tá estranho. Tá. Olhava a mala ali em cima do meu guarda-roupa, eu falava, caramba, cara, eu acho que eu preciso voar, acho que eu preciso voar.
Aí vim, apliquei para a nossa querida Laranjinha. Mas eu tava muito naquela, porque eu tinha aplicado para eu tinha aplicado para Avianca. E eu fiz o processo seletivo deles. E eu levei uma invertida no meu processo seletivo, de tipo, cara, essa aviação de lá que você viveu não é essa aviação daqui, quem que você acha que você é? Uma coisa mais ou menos assim, sabe? E aí eu fiquei meio com medo, porque eu achei, falei, cara, às vezes não vão querer me pegar para trabalhar por eu ter tido essa experiência e talvez tenha sido diferente. Fiquei com, assim, muita coisa na minha cabeça. Foi a hora que eu consultei mentores, que não eram lá muito bons mentores, não é mesmo? Que diziam que a minha experiência não valia de nada. Oi! Fica o shade, né? Aí pra pessoa. E nessa, eu apliquei pra Laranjinha, achando também que não ia passar. Esse que é um grande detalhe. Todas as que eu apliquei, todas elas eu achei que não ia passar, tá? E passei. Foi a mesma coisa que aconteceu com a nossa querida Laranjinha. Estou aqui. E é isso, gente, Voando. basicamente. Voando. Às vezes umas invertidas a gente não entende, né? Mas às vezes elas são benéficas pra gente. Amém. Imagina hoje a gente sabendo o resultado aí da Avianca, que fechou, né? Avianca Brasil, pra quem não sabe, faliu. Então o pessoal que estava lá Cara, saiu sem eu receber desviei dessa multa. Pois bala. é, Que sorte que foi a minha. falência nunca é interessante, gente. Bom, Não, pelo menos é não muito para o triste. funcionário. É. Então, então assim, bom, já que a gente já entrou, já trouxeram aí, e eu também quero saber, este conteúdo investigativo, Luquita da galera, que trouxe aí todo esse bafafá pra todo mundo quis saber e tal. O que te motivou, primeiro, o que te motivou a criar o conteúdo, o canal, e teremos mais de Luquita da galera? Olha só, vocês, seus bandos de curiosos já vêm até com a minha fofoca aceito. Bom, vamos lá. Como é que começou o lance do conteúdo investigativo? Ele foi por acidente, gente. Tá? Não foi nada hiperplanejado, como tem muitas pessoas que, né, montam essas teorias na cabeça de vocês. Gente, foi muito simples. Eu estava montando o canal. A gente já tinha vários roteiros prontos para isso. Que a intenção do canal era que era ser informativo para essas pessoas que a gente citou lá um pouquinho antes, que não entendem como é que funciona tanto a vida do comissário como o processo seletivo em si. Que tem uma ideia assim completamente, sei lá, equivocada ou fantástica, enfim, em cima disso. Então eu falei, vou criar conteúdo para isso. Obviamente me inspirei muito no Aeromoço. Vocês conhecem? Gente boníssima. E me inspirei muito nisso. Eu falei, cara, eu vou criar uns conteúdos legais também. Vou falar da minha experiência lá fora. Vou contar para as pessoas como é que funciona. Basicamente isso. Só que o que aconteceu? Eu precisava estudar as pessoas que faziam esse tipo de conteúdo para entender como é que elas se comunicavam com esses comissários. Porque eu nunca tinha feito isso. Então eu fui começar a seguir muito mentor, também fui seguir muita gente que criava conteúdo para isso. E eu comecei a assistir muita coisa. Eu falei, nossa, cara, isso aqui é muito legal. Nossa, isso aqui também é. Eu falei, nossa, olha como essa pessoa fala. Nossa, olha como essa pessoa se expressa. Que legal. E fui assistindo, fui assistindo, fui assistindo. Só que teve umas coisas que eu comecei a assistir e eu fiquei assim, pera, peraí, que eu acho que isso aqui não tá certo. Aí eu comecei a assistir outra coisa e eu, não, mas gente, isso não tá certo também não. E eu falei, não, mas isso não existe. E fui assistindo mais, porque isso que acontece com o curioso. Quando você vê um negócio, você fala assim, não tô satisfeita, preciso ver mais. E eu continuava assistindo e tal. E aí o que acontece? Eu tava assistindo as lives de uma pessoa e aparecia o Luquita da galera. Nosso famoso Luquita da galera. E ele começou ele ou ela, ou elo, não sabemos, né? Ou sabemos, não sei. Enfim, a gente começou a ver muitas informações ali que ele passava, e eu parei e falei, cara, eu trabalhei lá, isso não existe. Mas vamos dar corda, vamos dar corda. E eu continuei assistindo, fui seguir Luquita, falei, deixa eu ver. Porque o que acontece? O que eu desconfiei no início foi, é um comissário mesmo, mas ele tá postando coisas ultra luxuosas que não condizem com a vida dele pra, sei lá, parecer luxuoso, glamuroso, que seja. Ele tá aumentando, o trabalho dele. Foi isso que eu pensei de início. Falei, O que mas cara, é poderia ser super possível, né? super Porque a gente sabe como tem ego na profissão. total.
total. E aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei é isso, tipo, esse cara existe, mas ele tá contando umas historinhas pras pessoas. Eu falei, deixa eu ver esse cara aí, vai. Comecei a seguir. Falei, cara, foi aquilo que aconteceu no primeiro vídeo. Bati, teve uma postagem dele falando que tava num hotel que, cara, já nunca ficou nesse hotel. Depois, num pernoite de um destino que já não existia mais. Aí eu falei, pera, esse cara não tá aumentando. Isso aqui é uma fanfic. Que negócio é esse? Fique total. Total, total, total. Daí eu falei, quer saber? Amigo é bom, Quero saber né? É bom ter, mais. é bom ter amigo, é bom ter amigo. Tenho amigos na aviação, isso é muito bom. Liguei para meus antigos colegas de voo. E eu falei, ô fulano, dá para você olhar ali lá o Workplace, que é a rede social dos comissários de voo interna. Toda companhia aérea tem uma. Dá para você olhar ali se o fulano existe mesmo? Se esse nome bate? Quanto tempo essa pessoa tá lá? Cara, resumidamente, não. Daí eu falei, pera, deixa eu pesquisar mais. Fui pesquisar e assim, cheguei na pessoa real por trás das fotos. Eu falei, bom, realmente é isso, gente. Luquita não existe. Luquita foi inventado. Por quem não sei. Talvez eu desconfie, talvez não. Não sei. Enfim, e foi isso. E aí, cara, quando eu criei isso, esse vídeo, eu falei, isso vai ser com a ideia de informar as pessoas, pra você não cair nessa falácia, tanto de glamorização, como de uma pessoa dizendo que é uma coisa e não é. E isso acontece em várias profissões. Você vai ter médico fake, você vai ter veterinário fake, você vai ter um monte de coisa fake ali. Então, assim, era um vídeo super informativo. E eu achei que poucas pessoas iam assistir isso e a galera ia falar assim, ah, pô, legal, tem gente se passando por uma coisa ali que não é. Tem caso de sucesso aí que não é caso de sucesso coisa nenhuma. Só que isso meio que viralizou entre a gente do voo. E aí acabou crescendo, crescendo. Aí eu tive que fazer o vídeo 2, né? Entrevistando a Todo pessoa mundo ama uma real. boa fofoca, né? Ama. Eu tava em choque. Eu não sabia que tanta gente ia assistir isso, assim, sabe? Mas assim, respondendo também o resto da sua pergunta de vamos ver mais coisa de Luquita. Sim, vocês vão ver mais coisa de Luquita, tá? Só que a gente tá preparando isso com calma, né? A gente tá Temos preparando um bom. datas? Não temos datas específicas. Por quê? Porque a gente está colhendo informações. Quanto mais informação, melhor essa história fica, gente. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Quanto mais informação a gente recebe, mais coisas que a gente segue, mais TI que a gente usa, né? Que o TI... Tem amigos no TI. Também muito bom. Não tem amigos só comissários. Tem amigos no TI. Que é, ó, maravilhoso. A gente vai buscando mais coisa. Cada vez mais os meus roteiros estão ficando maiores. Então, assim, vou fazer o quê? 2 horas de vídeo? Não, né? Vou ter que ficar parcelando esse tipo de coisa ali. Mas sim, vai ter. Tá na produção, sim. Tem o roteiro pronto. Então, esperem. Esperem que vai vir mais coisas. Estamos no aguardo. Bom, Uhum. mas você disse que começou o conteúdo do canal com a ideia de começar um canal informativo. Sim. Eu vi que já tem aí vários vídeos informativos muito bons, inclusive. É, o que mais esperar aí da criação de conteúdo informativo também? Bom, vou continuar falando sobre a vivência lá fora, que é muito importante, porque eu tô assim em vários grupos, vamos dizer ali, tá? Eu tô por aí em alguns no Facebook, eu tô por aí em alguns no WhatsApp, no Telegram da vida, e eu tô vendo as dúvidas das pessoas, que é muito legal se ver isso também, né? E eu sinto ainda que a galera não tem muita noção de como é a vivência lá fora ainda. Por mais que a gente tenha colocado já vídeos a respeito disso, trazido pessoas para lives para falar sobre isso também, as pessoas ainda estão meio perdidas, assim, né? Então eu vou trazer mais coisa a respeito disso. Vou também trazer muita coisa a respeito das minhas experiências pessoais, mas não só em relação a voar fora, eu digo de me mudar também, de procurar uma casa nova, também desse período de a hora de sentir que estava na hora de acabar aquela experiência. Também o que me ajudou com a minha sanidade mental ali também, o que organizou a minha vida. Então, assim, tem muita coisa sobre mim, muita coisa sobre as experiências, né? E também muitas fofoquinhas, né? Porque a gente Por não é que de não? ferro, né? Já, E já por que estamos não? aqui. Por que eu não ia contar? Não é mesmo? A gente só não dá um nome, né? A gente conta a fofoca. Bom,
Tem perguntas aqui na caixinha que eu tinha aberto antes. Vou entrar nesse momento agora de perguntar da caixinha. Se vocês que estão no chat quiserem mandar aqui na caixinha, pode mandar também, não tem problema, tá? A gente vai completando. Na caixinha não, né? Porque aqui não tem caixinha. Aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação ali. É, mas eu tenho algumas perguntas Hum. também que vou usar caixinhas para complementar. Porque algumas eu acabei já perguntando, tá? Por exemplo, aqui essa a gente já trouxe, desfecho da história do Luquita da galera. Já perguntei, acabei de perguntar isso. Mas o que eu quero saber é, temos histórias diferentes de Luquita da galera? Outras histórias aí que, sei lá, nossa detetive que voa descobriu alguma coisa, outras histórias. Podemos esperar mais histórias? Eu abri uma caixa de Pandora com isso. Porque as pessoas começaram a me mandar muita coisa. Muita coisa. E coisas assim de deixar você assim de cabelo arrepiado. Você fala, o quê? Sabe? E sim, obviamente vão ter mais coisas, né? A gente também. A gente aborda esses assuntos que são um pouco mais delicados de uma maneira mais suave, de uma maneira mais engraçada. Os meus roteiros tentam ser assim também. Porque também, né? Já cheguei em casa, já tô cansado do trabalho. Eu vou ouvir uma fofoca, mas pelo menos eu vou ouvir uma fofoca de um jeito bom, né, gente? De um jeito Justo. gostosinho. Mas sim, vão ter mais coisas, né? Porque, olha, eu não sabia que essa indústria. Então, mas vamos deixar baixo, né? Vamos deixar baixo. Eu tô rindo porque, bom, já prego. Comecei a dar mentoria, porque me pediram muito. Mas até então, eu sempre preguei muito contra coaches e essas coisas. Então, assim, pois é. Seguimos, né? É, como se destacar com a concorrência? Como você fez aí já 3 vezes, né? Concorrência como aluno. Você está dizendo que eu seria um concorrente? Eu acho que eu entendi mais ou menos aí, né? Olha, Não, eu que vou, você se destacou nas seleções. Já 3 vezes e conseguiu ser contratado. eu vou te dizer uma coisa que eu acho que me ajudou muito. Assim, eu tentei curtir a experiência disso. Eu tava nervosa? Lógico que eu tava nervosa. Eu tava dormindo mal? Eu tava dormindo mal. Só que eu não fui. A única vez que eu fui com essa mentalidade, eu acho que foi quando eu fui fazer o da Emirates, que eu tava colocando todas as fichas da minha vida em cima daquilo. De tipo, olha, se eu não passar, acabou a vida, eu sou péssima, não vou conseguir entrar em nada e tal, a concorrer com alguém como a Lu. E vou colocar isso aí no meio, mas enfim, porque todo mundo é melhor que eu, todo mundo tem mais experiência que eu. Quando eu fui fazer o da Qatar Airways, pra você ter uma ideia, metade daquela sala era de gente da Latam, tá? E era gente da Latam do Inter, que são aquelas pessoas intocáveis, né? Praticamente. 14 anos ali, 15 anos para chegar no Inter. E eu, como eu falei pra vocês, eu era um bonecão de posto, uma pessoa desengonçada ali, com a minha make básica, participando daquilo. Só que, como eu tinha passado aquela experiência ruim no processo seletivo da Emirates, de assim, sabe, me cobrar demais e acabar ficando muito nervosa e tudo mais. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu entendi que nas outras eu ia curtir o processo. Entendi. De tipo, olha, que legal, tem gente de outros países aqui. Olha, que legal, olha, tem a galera da Gol aqui, tem uma galera da Latam. Eu vou conversar com eles para saber de como é que é o trabalho deles, sabe? E Independente do nessa eu fui resultado, curtindo. você ia curtir a experiência. Foi. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito. Que aí eu entrei, eu falei, cara, tem baita rolezão aqui em São Paulo, tô conhecendo um monte de gente diferente, fiz amizade com gente do processo seletivo, que me mantém até hoje. E foi isso. Isso me deixou mais tranquila. E também me deixou mais tranquila não ver essas pessoas como concorrentes. Uhum. Ah, meu Deus, a Lu é uma concorrente, eu tenho experiência em vários lugares e tal. Não, bate papo comigo. Vai descobrir como é que eu cheguei lá. Conversa comigo. Às vezes é legal. Essa dica é muito prática, muito boa e eu nunca dei. Porque o que eu falo é, gente, respira, não pira, lembra de respirar, de mostrar que você está se divertindo naquele momento, que você quer estar ali, né? Na verdade, eu falo que É. você quer estar ali. Só que isso não ajuda de forma prática em como não estar estressado, como controlar essa ansiedade. Mas a sua dica, na prática, funciona muito melhor. Sim. Tipo, eu vou aproveitar a experiência, eu vou me preocupar em curtir esse momento mais do que com o resultado. Se você tira esse foco, realmente isso funciona muito na prática, ajuda muito. É uma ótima dica. É,
é aquela coisa do, cara, tem muita coisa acontecendo aqui na tua volta que você vai meio que aprender com isso, sabe? Se eu não passei neste processo seletivo, eu posso tentar de novo, né? Ao contrário de tem muita gente que fala isso pra você, ó, isso vai ficar queimado. Não vai, querido. Você não passou nesse. Você tenta descobrir mais ou menos o que deu errado ali naquele ali. Aí tem gente que fala, ah, mas ninguém te dá um feedback. Meu, às vezes você sabe. Você sabe uma coisa, outra que você fez errada. Você sabe uma hora que você Se ninguém te gaguejou. dá. Se você, ninguém te dá o feedback, talvez terapia seja uma boa ideia. Porque se você tá se achando o último biscoito a última bolacha do Bolachinha do pacote pacote. e não enxerga nenhum problema na sua própria seleção, não enxerga como você poderia ter sido melhor, talvez o problema já esteja começando aí. Exato, cara. E também aconteceu comigo o contrário, de eu achar que eu era a coisa mais inferior do universo ali, que todos eram melhores do que eu. Terapia. E não é. Exato, terapia, muito obrigada. E foi aquilo. Quando eu meio que relaxei, e não relaxei 100%, tá? Isso é uma grande mentira. Ninguém relaxa 100% no processo seletivo. Mas quando eu curti, eu acho que fluiu muito melhor. É uma ótima dica. Eu espero que vocês tenham pego essa dica, hein, galera? Voar no BR faz alguma diferença no processo seletivo quanto a de uma companhia internacional? A gente meio que já falou sobre isso, né, sobre os processos seletivos, mas o processo seletivo no Brasil é muito diferente para as empresas internacionais? Olha, você entrar com uma experiência de voo, pode ser que conte para o teu currículo, pode ser que não. Por quê? Depende do que a companhia está esperando naquele momento, no que ela quer. Então você vai ter fases das companhias que vão contratar pessoas que querem pessoas completamente frescas ali, né? De pessoas que nem sequer têm a sua NAC nem nada, não têm experiência com aviação, são muito novas, 21, 22 anos, e eles vão querer esse tipo de galera. Aí, você ter voado ou não, não vai ser um grande diferencial para você. Mas vão ter épocas que eles querem pessoas com mais experiência, ou mais maduras, né? Ou que tem uma vivência dentro do voo. Então aí sim vai contar. Ou seja, isso é relativo ao que eles estão buscando na época. Tá, eu vou trazer uma última pergunta aqui, tá? Eu vou ler diferente do que está escrito, só para deixar registrado diferente do que está escrito, tá? Diante das últimas informações que a gente sabe que está acontecendo aí quanto à questão financeira da Laranjinha, você sentiu diminuição na quantidade de voos ou alguma mudança significativa na sua escala? Amigo, eu vou como se não tivesse amanhã. Meu Deus do céu! Até a última gotinha de suor que puderam usar, usaram da gente. E não tô falando só de mim, tô falando de todos. Que não tem amigo nenhum meu do voo que eu não tenha conversado e falar assim: meu Deus, eu estou exausto, eu voei o meu máximo de horas. E a gente fica feliz com o quê? Com o dinheiro, obviamente, já cai um dinheirinho bom na conta, né? Porque a gente voa pra caramba. Mas a gente fica relativamente cansado. Mas não, eu não senti mudança nenhuma. Acalmem os nervos de vocês um pouquinho, gente. Tá tudo bem? Pelo menos por enquanto, tá todo mundo voando pra caramba. Eu já falei sobre isso também, gente. Recuperação judicial não é É, falência, pelo menos é, no primeiro é, momento. na primeiro momento não. Na história da aviação, entre outras companhias, muitas já passaram por isso e vão passar e vão continuar passando. É só um esquema judicial para você conseguir adiar ou renegociar dívidas. Então, assim, calma. E eu sei, o banco de talentos foi congelado. Isso não significa que ele não vai ser É, reaberto, tá? Porque congelado não é não. cancelado, e mesmo que fosse cancelado, podia ser reaberto. Então, calma. É isso. Respirem. Bom, Lu, muito obrigado por ter topado, vir aqui conversar comigo, Foi um mas antes da prazer estar gente aqui. finalizar, eu queria que você deixasse aí alguma última mensagem, alguma última coisa que você queira contar, falar aí pro pessoal. Inclusive sigam a Lu, tá? Sigam o canal dela no YouTube também. Por favor. Que tem muita coisa boa e a gente já sabe que dá pra continuar esperando fofoquinhas. Ai, com certeza. Mas olha, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está na parte do processo seletivo, primeiro que não peguem tão pesado com vocês, tá? É importante vocês estudarem e se informarem e se informem, por favor, né, a respeito dessa profissão, mas não peguem tão pesado com vocês. E assim, desconfiem de pessoas que são muito críticas em relação a todo esse processo que você está realizando aí, sabe?
calma, confia também um pouquinho no teu coração, né? Tenha calma, tenha tenacidade, né? Seja gentil com você e com os outros também dentro disso. E aí, quem sabe, né, você não chega lá, assim como a gente chegou também. Eu espero encontrar com vocês nos voos. Eu espero mesmo, de verdade. Vou aproveitar essa mensagem da Lu e completar com uma minha. Cuidado com frases feitas de coaches no geral, coaches de Oh, vida, porque eu amo essas frases, tá? Eu vou deixar bem claro que eu uso, mas tomem cuidado, porque frases do tipo estudar para um dia poder falar faço parte, frases como essa, ou estudar enquanto os outros se divertem, para um dia me divertir enquanto os outros estudam, isso nunca vai ser real, jamais, não tá? vai, não vai. Gente, vai ter dia que você não vai estudar porque você está muito cansado, quer focar em outras coisas. Vai ter dia que você vai falar, eu não quero mais fazer isso. Vai ter dia que você vai falar, eu sou péssimo mesmo, eu não vou voar, vou fazer outra coisa, sabe? Vão ter todos esses dias. E sabe o que é muito legal e curioso? Não sei se vocês repararam, fica a dica aqui para vocês, tá? É, as pessoas que estão realizando os processos seletivos, né, os recrutadores, eles já estão de olho nessas pessoas que têm frase pronta ou que estudaram as entrevistas e que meio que estão respondendo de maneira robótica, ou respondendo tudo igual. Esse pessoal já está ciente disso. Eles querem pessoas reais. Sabe? Pessoas reais que nem a gente, que quando tá sem uniforme, às vezes falam um palavrão. Então, eles querem pessoas assim. As pessoas que gostem do que estão fazendo, que sejam extremamente profissionais, mas que sejam pessoas reais, gente. Aliás, nada melhor do que uma pessoa real, uma pessoa que tem as suas flaws, ou seja, os seus defeitos também, para poder humanizar o atendimento. Eu acho que vocês não Pô, entenderam isso ainda. isso é muito interessante. Frases certas. Ah, eu tenho que dar essa resposta para essa pergunta. Frases Eu certas, estudei esse frases roteiro, é decoradas. isso. Não, Realmente para. cuidado. Isso tem sido o maior motivo de reprovação em seleção e não só nas brasileiras, em Todas todas elas. elas, todos que eu tenho acompanhado. Calma, gente, não tem um roteiro para isso. Ai, mas eu não sei o que é bom, o que é ruim em mim, o que eu posso trabalhar. Uau, temos a terapia para isso, não é mesmo? Então, assim, se dá para investir um dinheiro, talvez, numa boa mentoria? Boa! Sim, dá. Oi, Marcelo, tudo bem? Dá. Ok, porque você está falando com uma pessoa real que talvez não esteja te ensinando lá as frases feitas que estão nos livros, né? 100 perguntas para se virar um comissário. Conheço esse livro muito bem, de cabo a rabo. Trabalhe nos seus defeitos, nas coisas que são boas em você. Descubra isso com um bom profissional, né? E aí se desenvolva ali para poder passar nas entrevistas. Mas agora, se você acha que tem uma fórmula fantástica, se você acha que tem que seguir um roteiro, eu pediria para você prestar um pouquinho mais de atenção, porque os recrutadores já estão prestando. Vou completar. Ai, tô pra fechar, gente, prometo. Mas vou completar aqui porque essa questão de mentoria, eu sempre dou um tiro no meu próprio pé para quanto vender com mentoria, porque eu sigo dizendo, todas as informações estão disponíveis para quem quer, só basta você ir atrás, você consegue aí descobrir o que você precisa fazer e aprender por conta. Eu passei sem mentoria, a Lu passou sem mentoria, porque não existia Não, mentoria. Porém, se você ainda assim acha que isso pode te ajudar, que isso vai te acrescentar, beleza, não é tipo de total jogado sim, fora, não sou contra essa ideia. Eu sou não, também contra não. só isso para te ajudar, entendeu? Só isso não vai te ajudar. Não, não vai mesmo. Se cuidem, gente. Cuidem aí do mental de vocês, porque passar por esse processo também pode ser um pouquinho pesado para a cabecinha de vocês, né? Se vocês não estiverem bem preparados. Então, assim, vamos se descobrir primeiro? O que vocês acham? Lu, mais uma vez, muito obrigado aqui Obrigada a pela você. participação. Eu amei essa live. Gente, muito obrigado a todo mundo Também que assistiu e amei. participou, viu? Obrigada, gente, por estarem aqui. Muitos beijos para vocês, seus lindos. Beijo, gente. Até a próxima. Até.